Olá, bebezão. Vamos fazer a nossa revisão final de hidrostática. E para isso eu vou precisar que a gente lembre aqui de um esquema. Primeira coisa que eu vou te pedir para lembrar, bebezão lindo, é de densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume. E aí, em algumas questões, ele não vai me dar massa, eu vou precisar achar massa. Aí eu vou substituir massa por densidade vezes volume. Em outras situações, eu vou precisar do volume. Eu vou usar a fórmula geral da geometria, que volume é a área da base vezes a altura. Quando estivermos pensando em pressão, a gente vai lembrar que se eu tiver um sólido, a pressão é a força sobre a área. Se a gente tiver um líquido, nós temos a pressão efetiva, pressão dada por dGH. Vale lembrar que quando esse fluido for a água, na hora que tivermos uma coluna de 10 metros de água, a cada 10 metros de água nós temos um incremento de uma atmosfera. Os teoremas são três. O de Pascal, ele fala que se a gente fizer um incremento de pressão no fluido, esse incremento ele é distribuído uniformemente em todas as partes do fluido. Como consequência disso, se tivermos dois pontos que estejam no fluido na mesma profundidade, eles vão ter que ter a mesma pressão. Então, se eu tenho dois pontos no líquido com pressões iguais, o que eu vou fazer? Se eu estiver trabalhando com líquido, pressão efetiva, D1H1 igual a D2H2. Se a gente tiver com sólido, força sobre área, eu vou ter a prensa hidráulica, F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. O teorema de Stevens diz para mim que se eu tiver um recipiente aberto, eu devo somar a pressão atmosférica à pressão do líquido. E o teorema de Arquimedes diz que quando a gente coloca um corpo num líquido, num fluido, esse fluido, a compressão das moléculas que o fluido sofre, ele reage com o empuxo, que é dado pela densidade do líquido, volume imerso vezes gravidade. Densidade de um fluido, de uma maneira geral. Como a gente está pensando aqui na água, na hidrostática, eu vou ter densidade da água, volume imerso vezes gravidade. Vamos lá para as questões? Primeiro, ele diz que um pequeno copo ele é virado na superfície de um lago, onde o volume V de ar contido no copo está na pressão atmosférica. O copo é baixado até a profundidade de H, onde o volume de ar dentro do copo se torna metade do que a gente tinha como mostra a figura. Esse processo é lento, todo processo lento vai ser admitido isotérmico, e ele pede para a gente considerar o ar como um gás ideal. Eu quero saber qual é a profundidade. Visão? Na hora que estivermos na superfície, teremos a pressão atmosférica. Agora vamos aplicar o teorema de Stevens. Lá no fundo do recipiente, eu vou ter a pressão atmosférica mais pressão do líquido. Sendo o ar um gás, eu vou usar a equação geral dos gases. Eu vou anotar o PV/T. Número de mols aí eu vou admitir constante, nem coloquei. A temperatura é constante, eu vou simplificar. E aí eu vou ter que a pressão final, que é a pressão que eu quero achar, vezes metade do volume, vai ser a pressão inicial, que é atmosférica, vezes o volume inicial, que é V. Vamos simplificar o V, Bezão. A pressão final fica 2 atmosferas. Tá, mas eu já tinha uma atmosfera na superfície. Se a pressão final é a pressão atmosférica mais a do líquido, então a do líquido é 1 atmosfera. 2 menos 1. Porém, a gente já sabe que, como o líquido é água, a cada 10 metros de profundidade eu tenho uma atmosfera. Se o incremento aí foi de 1 atmosfera, porque a profundidade é de 10 metros alternativa A. Pô, tio Augusto, mas se eu não lembrar dessa história aí, dessa regrinha que a cada 10 metros eu tenho 1 atmosfera, o que é que eu podia fazer? Visão, mesma ideia. Superfície, pressão atmosférica, teorema de Stevens, fundo eu tenho pressão atmosférica mais do líquido, usa a lei geral dos gases, isotérmica, simplifica as temperaturas, substitui os dados e tu acha que a pressão final é de 2 atmosferas. Mas cada atmosfera é 10 a quinta Pascal. Então eu vou te falar aqui, 2 vezes 10 a quinta, 2 atmosferas da final, vai ser 1 atmosfera, 1 vezes 10 a quinta, mais densidade do líquido, 10 a terceira, vezes profundidade, vezes altura. Meninada linda? Aí eu vou ter uma profundidade de 10 metros. Letra A.
Próxima questão. Um cubo homogêneo de madeira de aresta 2 metros flutua em equilíbrio parcialmente imerso na água tranquila de um lago, com suas bases paralelas ao nível da água. Um pássaro, trazendo uma semente presa em seu bico, pousa na face superior desse cubo, próximo à borda, e a partir do repouso deixa cair uma semente na água. Expressa a resistência do ar e a massa do pássaro, considerando que a densidade da madeira é de 600 kg por metro cúbico e a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o intervalo de tempo necessário para essa semente atingir a água? Tá vendo? Vamos começar colocando as forças que a gente tem aí. Quem puxa esse cubo para baixo é o peso. E aí a gente vai ter um empuxo. A altura total desse cubo é 2 metros, porém parte vai estar dentro da água e parte vai estar fora da água, parte vai estar imersa. No equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Mas quem é empuxo? Densidade do líquido, volume imerso, gravidade. Quem é peso? Massa vezes gravidade. Vamos simplificar a gravidade, Bezão. Densidade do líquido vezes volume imerso vai ser a massa do cubo. Mas quem é a massa do cubo? É a densidade do cubo vezes o volume total. Mas eu não tenho volume. Tio Augusto. Quando faltar volume, tu falou que eu ia usar aqui volume, era a área da base vezes a altura. Boa? Densidade do líquido, 1.000. Quem é o volume imerso? Área da base vezes a altura imersa. Densidade do cubo, 600. Volume total, área da base vezes a altura total. Vamos simplificar os zeros, Bezão? E vamos simplificar a área da base? E eu vou te dizer que 10 vezes a altura imersa vai ser 6 vezes a altura total, que é 2 metros. Fazendo isso, nós vamos achar que essa altura imersa é de 1,2 metros. Tio Augusto, tinha um jeito mais simples de eu fazer isso? Tinha, Bezão. Regra de 3 aí. A densidade do líquido, a maior densidade, vai corresponder a 100%. A densidade do corpo, X. 1.000 corresponde a 100%, 600 corresponde a X. Esse X me dá a altura imersa, vai ser 60% da altura total. 60% de 2, 1,2 metros. E a altura imersa, 40%. 60% está imerso, 40% vai estar imerso. 40 de 2, 0,8 metros. Então, a altura total é a imersa mais a imersa. Isso, Bezão. 2 vai ser 1,2 mais a imersa, essa imersa é 0,8. A partir daí, quando o pássaro solta a semente, a gente tem um processo de queda livre. O tempo de queda livre é dado por 2H raiz de 2H sobre G. Eu vou ter 2 vezes 0,8 sobre a gravidade, 0,4 segundos, alternativa A. Vamos à próxima? Em um recipiente contendo 2 líquidos immiscíveis, 2 líquidos que não se misturam, com densidades 0,4 gramas por centímetros cúbicos e 1 grama por centímetro cúbico, é mergulhado um corpo de densidade 0,6 gramas por centímetro cúbico que flutua na superfície que separa os 2 líquidos, conforme apresentado na figura. O volume de 10 centímetros cúbicos do corpo está imerso no líquido de maior densidade. O mais pesado vai embaixo, né, cara? Então, isso é o volume 2. Determine qual é o volume 1, qual é o volume em centímetros cúbicos do líquido de menor densidade, que está do corpo imerso no líquido de menor densidade. Visão, vamos botar as forças. Quem vai puxar esse corpo para baixo é o peso. Só que esse corpo está mergulhado parte no líquido 1. Vou ter o empuxo 1, parte no líquido 2. E no equilíbrio, a soma dos impulsos é igual ao peso. D1, V1G, mais D2, V2G, vai ser MG. Simplifica o G, Bezão. Mas eu não tenho a massa do corpo. A massa é densidade vezes volume, Bezão. Aí, densidade do líquido 1, 0,4. Quem é o V1? Não sei.
O 2 tem densidade 1 e tem 10 centímetros cúbicos mergulhado. O corpo tem densidade 0,6 e o volume total é a parte do líquido 1 mais a parte do líquido 2. Resolvendo, você vai achar um volume de 20 centímetros cúbicos, alternativa D. Finalmente, um objeto de peso P, quando totalmente imerso no ar, cuja massa específica é dada por μ do ar, fica submetido a um impulso cujo módulo é dado por impulso do ar. Esse mesmo objeto, quando colocado no interior de um recipiente totalmente preenchido com certo líquido, passa a flutuar completamente submerso. A expressão algébrica que permite calcular a massa específica do líquido contido no recipiente é... Visão, observa que todas as alternativas têm peso. Então, numa das equações, a gente vai deixar de substituir o peso para deixar ele aparecendo aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou botar esse meu objeto imerso no ar. O peso e o impulso do ar. No equilíbrio, o impulso do ar é igual ao peso. Porém, se eu substituir o peso também, não vai aparecer peso na minha fórmula. Então, eu vou substituir só a fórmula do impulso. Eu vou te dizer que o impulso do ar é a densidade do ar vezes volume vezes gravidade. Mas o volume e a gravidade vão ser constantes, isola. Então, VG vai ser impulso do ar sobre densidade do ar. Agora, nós vamos botar esse corpo no líquido. Eu vou ter peso e impulso do líquido. Ele está totalmente imerso, visão. Então, mais uma vez, o impulso vai ter o mesmo módulo do peso. Aqui é o impulso do líquido, densidade do líquido vezes volume vezes gravidade igual ao peso. Porém, VG eu já sei que é o impulso do ar sobre a densidade do ar. Logo, a densidade do líquido vai ser o peso vezes a densidade do ar sobre o impulso do ar, alternativa A. Um abraço, bons estudos e até o próximo encontro.